Oi, gente, licença de chegar. Eu sou Maria e no episódio de hoje eu convidei a Ana para conversar sobre ecologia e existência humana, se é que as duas coisas podem ser pensadas separadamente. Ana, quando é que você descobriu que o seu trabalho com a Terra podia informar o seu pensamento sobre as relações sociais? Nossa, eu descobri com 17 anos. O primeiro vestibular que eu prestei, eu trabalhava com a terra, eu gostava muito de plantas, tinha uma relação muito forte com a ecologia. Então, o primeiro vestibular que eu quis prestar foi de ecologia. Entendi que não era biologia porque eu não gostava da coisa corpo humano, genética, mais biológicas no sentido do que a gente pensa de cara em biologia. O que eu gostava da parte da biologia era justamente estudos dos ecossistemas, diferentes formas de pensar, né, o que é um ambiente, o que é um bioma, o que é o equilíbrio de um bioma. E então eu prestei ecologia, não passei, eu vim de escola pública, né? E aí no ano seguinte eu fiquei esperando, então, né, para chegar no final do ano poder prestar o vestibular novamente. E nesse processo foi vindo um clique de que o que me interessava na relação com a ecologia eram as relações humanas, era aquilo que a relação com a ecologia poderia produzir de saúde, muito vinda do interior, mas tendo ali uma relação com a vida urbana da capital, me chocando um pouco, né, com a forma como o bioma do concreto ia implodindo uma diversidade em todas as instâncias, né, na cidade. Então, quanto a vida ia ficando menos rica, apesar de supostamente mais cultural, uma vida que talvez não aproveitasse tão bem essa cultura, né? Então, aquela coisa de ir pro teatro com a câmera de celular, né? Então, mais do que ver a peça de teatro, eu quero tirar print, eu quero tirar foto, eu quero registrar o momento. Muito antes, né, da coisa do celular, já tinha essa coisa da máquina fotográfica, ou mesmo das pessoas que iam para conversar, né, ir num show para ficar conversando e não para assistir. Então, eu tinha um pouco essa coisa de ir para a capital e estranhar muito modos de vida, né, e já então ali com os meus 17 anos, 18 anos, começando a pensar esse olhar para a relação humana a partir do olhar da ecologia, né, pensando a coisa do equilíbrio, desequilíbrio ambiental, as relações de força, como que no ciclo da natureza você tem essa relação de que o mamífero come né, você tem as hierarquias, mas no final o grande predador morre e vira pasto, né? Ele é consumido pelos micro-organismos do pasto, que é aquilo que o alimenta, né? Então, essa compreensão de um ciclo, de uma temporalidade e outra que a natureza vai nos ensinando, foi porta de entrada para eu chegar na psicologia. Então, quando eu chego na psicologia, eu já chego atenta, né, às questões. E o Centro Cultural que está prestes a ser inaugurado também, né, muito em breve. Então, você pode falar um pouco sobre ele? Qual é a sua expectativa desse centro cultural nesse cenário do interior de São Paulo? As expectativas, elas são bastante bagunçadas, né? Porque tem a coisa de poder dar para o interior, trazer para o interior algo que eu tanto quis, né, na minha infância, e que tão difícil era. Então, eu não teve nada na minha cidade que eu tenha feito que tenha durado mais que 2 anos, por exemplo, né? Então, foi 1 ano grupo de teatro, 6 meses aula de jazz, 5 meses aula de lamberóbica. Já fiz lamberóbica, gente, sabia todas as coreografias do Terra Samba El-Chan. Então é isso, você faz a lamberóbica porque é o que tem, não importa muito, você quer estar junto, você quer fazer o que está acontecendo, né? Joguei vôlei por 8 meses, talvez os esportes tenha sido a coisa que tinha mais permanência, mas ainda assim muitas vezes com uma rotação grande do professor, né? Então
está vinculado com o vôlei, mais o professor vai mudando. Então, a possibilidade de pensar um projeto permanente de cultura, né, no qual crianças possam se formar do início ao fim, né, que possam acompanhar a sua vida estudantil, a sua vida primária, secundária, que possa ajudar, não só pensando que o interior ele pode ter grandes talentos para o teatro, para a dança, para as artes que ficam escondidos, né? Acho que esse olhar é o olhar que a gente costuma pensar mais romanticamente quando a gente vai pensar nas artes no interior, né? Encontrar novos talentos, o próprio esporte tem um pouco isso, né? A possibilidade da criança se fazer um profissional naquele setor, mas eu vejo muito por outro caminho. Eu acho que tanto, talvez voltando um pouco à coisa ecológica, né? A coisa do ecossistema. Eu acho que uma criança que tem a possibilidade de se envolver com as artes desde pequena, ela, sem sombra de dúvida, vai ter mais capacidade de discernir sobre o seu futuro, né? Então, independentemente de para onde ela queira ir, ela vai poder querer com mais criatividade, né? Da mesma forma que, se ela pratica esportes, ela também vai poder desenvolver ali aptidões relacionadas, né, à coletividade, ao trabalho em grupo, dependendo do professor que a gente tem, né? Tem professor que vai te ensinar a querer ser o astro do time, mas quando a gente tem um professor que trabalha a coisa coletiva, que é tão própria de esportes como handebol, basquete, futebol, que em geral tem nas escolas, né, você está trabalhando aptidões muito importantes para o laço social, né, para a construção de uma relação que está baseada na coletividade. São esportes sistêmicos, né, são esportes que são ecossistemas, você não joga sozinho, de forma geral, jogar sozinho acaba não funcionando muito. Então, poder pensar em construir um espaço cultural que ajude, né, o território a desenvolver essas aptidões na relação com o meio ambiente, que é uma relação originária para muitas dessas pessoas. Elas são a primeira geração da cidade, né, os pais eram sitiantes, trabalhavam na terra, e elas muitas vezes são a primeira geração que estão na cidade, que finge que não é rural, né, que finge que não está relacionada com a natureza, que tenta produzir uma certa higienização, um excesso de asfalto, tira as árvores, né, vai tentando um pouco matar aquela característica própria do interiorana. Então, são crianças que têm uma relação, na verdade, ali muito íntima, dentro da própria casa, muitas vezes, com o meio ambiente, mas que vão sendo reféns, né, de uma narrativa dos próprios pais de negação do meio ambiente. E aí, bom, o resultado a gente já sabe, né, estamos aí desde Rio 1992, tentando reverter o quadro de catástrofe ambiental. Ao mesmo tempo que tem essa ansiedade e isso que surge com potência, também vem o cansaço, né? Também vem a exaustão de a gente ter que lidar com um mundo cada vez mais ensimesmado, com pessoas cada vez mais preconceituosas, numa chave muito superficial de preconceito. O que eu quero dizer é que não é nem que tem uma razão, assim, sabe, baseadas em lógicas de racismo, classismo muito profundas, que estão veladas. Não, é uma coisa assim de não deixar por muito pouco as crianças participarem, as crianças estarem junto. Então, a gente também entende como um grande desafio, né? A qualidade de ter um centro cultural em São Paulo é que São Paulo tem muitos guetos, então você sempre vai ter um grupo, você sempre vai encontrar uma galera, né? Você sempre vai ter ali uns tantos com os quais você pode partilhar. E no interior esse trabalho ele é mais árduo, né? Muitas vezes um evento vazio, muitas vezes uma briga que você tem que apartar no meio de uma atividade, e essa briga não tem, né? Você tem que tentar entender de onde que isso surgiu, por que isso surgiu. Então é uma mistura de expectativa com ansiedade e um certo medo, mas que está tudo muito relacionado com a vontade de revolução, né? De que possa ser diferente.